Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse 20º webinar do Hub da Gestão, hoje tratando aqui de um assunto muito interessante, mitos e desafios da inovação. A inovação sempre foi um elemento muito importante na gestão de qualquer tipo de organização, mas nos últimos anos parece que a própria inovação está mudando, né? Estamos com algumas variáveis, alguns fatores ambientais que aceleram a inovação, como, por exemplo, as demandas, as mudanças de hábitos dos mercados, dos consumidores. Então, nós separamos hoje esse dia para conversarmos um pouco sobre essa importante área de gestão em qualquer organização, que é a gestão da inovação. Vocês são bem-vindos a participar conosco e para que possam participar bem, o Thomas está com a gente aqui e vai nos dar algumas orientações sobre a nossa condução. Por favor, Thomas. Obrigado, Fernando. Boa noite novamente a todos. Dentro da plataforma do Zoom, nós para realizarmos um Zoom mais tranquilo, com bastante interação com vocês, temos uma ferramenta que seria o Q&A. Então, se durante a palestra vocês tiverem alguma dúvida, algum insight, gostariam de fazer uma pergunta diretamente aos palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta Q&A. Porque as perguntas vão ser direcionadas para eles e durante o webinar eles vão responder conforme for o assunto, né? E também mas vocês só também podem utilizar esse bate-papo para vocês interagir entre vocês, entre os próprios convidados, né? Mas se vocês tiverem algo mesmo direcionado para os palestrantes, por favor, utilizem esse Q&A. E lembrando que no final deste webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, então vai ter um QR Code e gostaria que vocês pudessem responder essa pesquisa para a gente sempre analisar e verificar o que a gente pode melhorar para os próximos webinars, tá bom? Ótimo, Thomas. Que bom que você colocou esse slide. Nesse slide, nós queremos aproveitar o slide para agradecer aos patrocinadores. O Hub da Gestão é uma organização totalmente composta por voluntários, sem fins lucrativos, mas nós contamos com esses parceiros para nos apoiar em alguns custos, em algumas iniciativas que nós precisamos ter. Então, agradecer aqui a Britec, indo aí do lado esquerdo para o direito no slide, uma fintech nacional, hoje com participação em seus produtos em mais de 22 países. Também agradecer aqui a Leveiros, que é top 5 das empresas de climatização do Brasil e tem uma crescente participação aí na área de energia solar, algo muito importante nesses dias de COP. A Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, não é? Porque ela nos ajuda bastante na divulgação desses webinars. Nosso muito obrigado à associação. O Estúdio Fiscal, que é uma empresa lá de Porto Alegre e atua no setor fiscal e tributário. A Agência M, que é uma empresa de marketing digital, atua em várias regiões do nosso país. A Stex, do meu amigo Fábio, que é uma consultoria atuante na área de desenvolvimento empresarial. E a Bloco 1, que é uma empresa de tecnologia e operações em criptomoedas. Então, a esses nossos patrocinadores, muito obrigado. Continue nos apoiando. E se você, a sua organização, quiser aparecer aqui nesse slide nos próximos webinars, nos procure. Aqui do lado você tem um QR Code para indicar o site do Hub da Gestão, onde esse webinar ficará gravado, disponível também, mas assim como os anteriores, você também pode fazer o contato conosco lá. Muito bem, eu gostaria de apresentar o nosso apresentador hoje, o nosso palestrante, que é o Durval Carvalho Ávila Jacinto. O Durval é engenheiro eletrônico, mestre em automação industrial pela Unicamp, ele é certificado conselheiro de administração pelo IBGC e atualmente é um consultor internacional na área de tecnologia. Ele tem 36 anos de experiência em C-Level no mercado de telecomunicações da América Latina. Ele atuou em empresas do setor e nos últimos 25 anos na Lumen, que é uma multinacional de serviços em telecomunicação e plataformas digitais, onde foi diretor executivo aqui no Brasil e vice-presidente das operações de clientes na América Latina. É estudioso de governança e de novas tecnologias, as suas aplicações, além de palestrante, autor
diversos artigos sobre transformação digital, inovação e gestão. Então, muito obrigado, Durval, pela sua ajuda aqui ao Hub da Gestão nesse webinar. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do Hub da Gestão de estar aqui nesse webinar. É sempre muito interessante a gente falar de temas que a gente gosta, que a gente tem experiência, né? E eu espero que possamos aqui transferir um pouco dessa informação, desse conhecimento para vocês. Então, boa noite a todos. Muito bom. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, viu, Durval? Mas eu queria começar provocando um pouco aqui os participantes desse nosso webinar com uma primeira pesquisa, porque nós queremos a participação do nosso público. Então, eu vou pedir para o Thomas projetar aí a nossa pesquisa e nós gostaríamos de perguntar a vocês o que é que você sabe sobre inovação? Qual o seu grau de conhecimento sobre inovação? Então, vai aparecer aí uma janelinha para você e clique aí na sua resposta, né? O que você sabe? É uma opção só. Pode ser que você não saiba bem, nunca tenha lido muito sobre o assunto, ou goste de ler sobre o assunto, ou até um estudioso, um especialista em inovação. Clica aí, responda para a gente, e daqui a pouquinho o Thomas já mostra para a gente aqui o resultado dessa primeira pesquisa. Nós vamos fazer algumas aqui ao longo do nosso webinar. Vamos ver se temos as respostas. Puxa vida, olha só. 67% gosta de ler sobre o assunto, viu, Durval? Mas temos aqui 33% que não sabe bem o que é isso. Então, vamos começar ajudando aqui a esses nossos convidados com a seguinte pergunta, para você começar a discorrer para a gente. Afinal de contas, o que é inovação, Durval? Muito bom. É bom saber que há interesse, né? E é um tema bastante recorrente na atualidade, né? Inovação, na verdade, é um processo de transformar ideias em valor, que pode ser esse valor na forma de produto ou serviço, modelo de negócios, e uma maneira diferente de fazer as coisas, né? Não se pode confundir a inovação com uma invenção, né? A palavra inovação vem do latim innovatio, que se refere a uma ideia, um método, um objeto que é criado a partir de um determinado padrão novo, né? E a inovação, uma coisa importante é que ela não é o foco de um negócio, ela é um meio para se atingir um fim, um objetivo, que é a mudança na empresa. E a inovação mais usual que pode ocorrer em qualquer organização é a chamada inovação incremental. É sobre um produto, um serviço que a empresa oferece. Em geral, essa inovação ela é menos complexa, ela é de menor custo e tem pouco risco para o negócio. Pode entregar resultados modestos, às vezes também resultados importantes. Essa inovação incremental é chamada também de sustentável, porque ela é o que garante a perpetuidade da organização ao longo do tempo. Então, as empresas todas precisam inovar, né? E isso parte do trabalho em conjunto, né? Que foca em melhoras contínuas, né? E também na otimização de processos, da gestão. O exemplo mais conhecido mundialmente de uma inovação incremental é da Gillette. A Gillette fabrica há muitas décadas lâminas de barbear. Então, a lâmina continua sendo a mesma, com o mesmo objetivo, mas ela foi aperfeiçoando e melhorando essas lâminas ao longo do tempo, né? Então, é um assunto bastante interessante, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho, a inovação sempre foi assim ou ela evoluiu no tempo? O que é que você pode contar para a gente sobre isso? Então, nas últimas décadas, a inovação ela foi um pouco mais sistematizada, né? Então, ela começou primeiro com uma busca de tecnologia que pudesse melhorar os produtos das empresas. Então, houve uma interrelação em várias etapas. Depois, houve a criação de um processo de sistematizar as ideias, né? Porque a inovação, em geral, parte de uma ideia se fazer algo diferente. E um passo que vem sendo feito por muitas empresas nos últimos anos é trabalhar na cultura de inovação. Isso é um ponto muito importante. E outro ponto é olhar para fora da organização. Olhar para fora significa ver todas as partes interessadas, que a gente chama, de geral, de stakeholders, né? Então, é preciso, nesse processo, nessa evolução, estar olhando o que o nosso entorno está pedindo
em inovação. Depois, mais recentemente, houve uma necessidade de buscar investimentos para fazer inovação, né? Que sejam investimentos em recursos humanos ou financeiros, né? E o ponto mais comum hoje do trabalho da inovação é também fazer uma análise de dados, chamado Data Analytics, para tomar uma decisão. É preciso ter informação. E hoje, com a transformação digital, a gente tem muita informação, né? Porque, historicamente, a concorrência entre empresas, elas eram entre pares. Por exemplo, a Ford competindo com a GM, a Coca-Cola com a Pepsi, mas nos últimos anos isso mudou. Por exemplo, quem é o concorrente hoje da Coca-Cola? Pode ser os sucos processados, né? Quem é o concorrente de uma fabricante de automóvel? Pode ser o Uber e alguns carros elétricos, né? Quem é o concorrente, por exemplo, de uma padaria? Pode ser os serviços de delivery. Então, esse ambiente mudou e faz com que a inovação também tenha que se olhar um pouco em todo o entorno, né? Você tem produtos substituindo serviços, você tem grandes empresas entrando em alguns mercados de nichos, né? Por exemplo, as fintechs, que são esses bancos digitais, eles hoje estão competindo fortemente com alguns grandes bancos, então os bancos precisam se inovar, né? E a gente vê exemplos de inovação também no Brasil. O Brasil, enquanto Estado brasileiro, ele é muito inovador. A gente tem, por exemplo, o Pix, que foi algo lançado há 2 anos e hoje já representa 50% das transações feitas, competindo com cartão de crédito, com cheque. Então, é uma inovação bastante importante para o país do tamanho do Brasil, que inclusive está sendo estudado até nos Estados Unidos, de se ter um Pix lá. Então, a inovação é tudo isso, é um processo ao longo do tempo, onde vão se incorporando mudanças importantes. Durval, então, se eu entendi bem, com essa complexidade, né, que foi mudando aí no mercado e trazendo necessidade de inovação, a importância da inovação hoje é muito grande, é isso mesmo? Sem dúvida, Fernando, a inovação hoje não é mais uma alternativa, é uma questão de sobrevivência, porque ninguém inova só porque gosta, porque é bonito, porque é interessante, mas sim para a sobrevivência da empresa. Há uma frase muito interessante do professor Silvio Meira, que ele diz que a inovação continuada com as pessoas e recursos permanentes em qualquer negócio deveria ser um dos ritos mais bem estabelecidos de qualquer negócio, como parte fundamental do repertório. Então, é preciso criar esse rito de inovação. Ela é muito importante. E essa questão da sobrevivência, inclusive, por favor, Thomas, passa o slide que mostra uma pesquisa que foi feita pelo blog Eméritos, perguntando aos CEOs das empresas por que as empresas inovam, né? Então, a gente vê aí que essa sobrevivência, 31% disseram que a razão de inovação é a sobrevivência, é para estar em linha com seus produtos e serviços com o mercado. Depois vem a questão de crescimento, de competitividade, cultura e outras razões. Mas a sobrevivência é fundamental para a inovação. Puxa, estou vendo o rodapé do gráfico, 93% dos CEOs entendem que ela é estratégica, né? Parte da estratégia da empresa. Muito Exato, isso é muito importante, ou seja, se a empresa hoje, qualquer organização, pequena ou grande, não pensar em inovação, ela realmente não vai viver para sempre. Muito bom. Agora, eu imagino, assim, eu hoje não sou um empresário, mas eu imagino que, ouvindo a gente aqui hoje e depois a gravação do próprio webinar, muitos empresários nos assistirão, muitos gestores de empresa nos ouvirão aqui. Quais seriam, na sua opinião, os desafios para fazer inovação? É possível a gente organizar um pouco essa ideia? A inovação, na verdade, ela passa por muitos mitos, né? Então, vamos falar primeiro dos mitos da inovação. O que são mitos? São crenças que, às vezes, não são reais, né? Não estão na realidade, mas que passa dentro da cabeça de todas as pessoas que pensam sobre aquele tema. Então, eu vou citar aqui 7 mitos da inovação e mostrando o quanto ela é importante. O primeiro mito é que inovar requer a adoção de novas tecnologias, que não é verdade. Muitas vezes a inovação está em processos e a mais efetiva da inovação pode ser processos internos de qualquer organização.
O segundo mito é que para inovar, às vezes é preciso trazer alguém de fora, alguém assim, um gênio inspirador, que também não é necessariamente verdade, você pode fazer com as equipes internas. Às vezes, quem tem a melhor ideia para uma inovação é quem está próximo de um processo, de uma tarefa dentro da organização, né? O terceiro mito é que as empresas não precisam criar um departamento de inovação. Claro que algumas grandes empresas criam pessoas dedicadas à inovação dentro da organização, mas não é necessário. Cada célula, cada unidade pode trabalhar nos seus processos de inovação. E aí vem uma outra preocupação, que é outro mito, que a inovação tira o foco das pessoas que estão fazendo uma tarefa na sua atividade diária. Mas eu vejo da seguinte maneira: é preciso motivar essas pessoas. Então, quem está numa atividade que recebe uma proposta para participar de um grupo de inovação, de um processo de inovação, vai se sentir mais motivado e não vai deixar de cumprir a sua tarefa, né? Um outro mito importante é que não precisa ter ideias brilhantes ou mentes brilhantes, ideias disruptivas para fazer inovação. Às vezes a inovação está dentro da organização, numa tarefa simples, mas que gera bastante resultado do ponto de vista, por exemplo, de um processo otimizado, né? E um outro mito é que muitas empresas, principalmente as mais antigas, acreditam que inovação é coisa de jovem, de startup. Não é verdade, a empresa pode se reinventar. O melhor exemplo disso foi a IBM, que era uma empresa, uns anos atrás, de fabricantes de computadores, de grandes mainframes, depois os notebooks, e hoje é uma empresa de serviços. Ela se reinventou olhando para o que tinha de potencial e olhando para o futuro, né? E o último mito é que a inovação ela não precisa de grandes investimentos. Às vezes pensar, mas eu preciso de milhões para fazer um investimento importante na inovação. Não, é claro que dependendo do tipo de inovação, sim, mas você pode começar fomentando a inovação com os recursos que estão dentro da organização. Muito legal, muito legal. Então, eu estou entendendo que assim, vencer esses mitos ou clarificar os mitos já é um grande desafio, já é um primeiro grande desafio, né? Você vê Exato. outros? Então, existem alguns outros desafios. Eu coloquei aqui 6 deles, por favor, Thomas, passa o slide número 2. Aqui a gente tem alguns desafios e vou falar cada um deles, né? E realmente esse é um ponto crucial para qualquer organização, pequena ou grande, olhar como é que ela está lidando com esses desafios. O mais importante, num primeiro momento, é o da colaboração. A colaboração é tida como a essência da inovação, né? Então, quanto mais amplos, diversos forem os pontos conectados dentro da empresa, e aí entra um aspecto que hoje é muito comentado nas organizações, que é da diversidade e inclusão. Então, quanto mais diversidade e inclusão, mais vozes, mais espaço nós vamos abrir dentro da organização para a inovação. Então, é uma liberação de um potencial humano para fazer essa inovação, né? Então, a ideia de colaboração ela veio, por exemplo, do Spotify. O Spotify ele criou os chamados equipes multidisciplinares, os squads, onde os profissionais de diversas áreas interagiam de forma cooperativa para reduzir, muitas vezes, a burocracia, a hierarquia que existe dentro das grandes empresas, né? Outro fator importante nessa colaboração é usar métodos ágeis, no qual os projetos são geridos mais rapidamente, com resultados mais a curto prazo. Isso é fundamental na inovação, né? E a participação de todos, mas com uma coordenação central, né? É preciso ter um coordenador central para a inovação, porque a inovação não é algo totalmente desgovernado, é preciso ter uma governança da inovação, né? E em áreas de back-office, por exemplo, é importante trabalhar com as pessoas que conhecem bem e fazer essa inovação com essas pessoas, com esses recursos, né? Um outro ponto fundamental, um desafio da inovação, é a execução. Quer dizer, qualquer processo de inovação requer um esforço para converter uma ideia em algo objetivo, em algo tangível, né? E o melhor exemplo que a gente tem disso, que é uma coisa já do século XIX, é o Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada. Ele fez 1.200 tentativas para viabilizar o seu produto. E aí, quando ele terminou, ele disse que é o seguinte, que a invenção é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, isso mostra o quanto é importante a gente realmente
trabalhar na execução, né? Porque a ideia em si ela não é suficiente, é preciso converter a ideia em algo de um produto, em algo que traz resultado e que motiva todos que participam, né? Outro aspecto importante de desafio da inovação é a tolerância ao risco. É preciso que as empresas tenham essa resiliência e que tenham um planejamento de risco. A gente já teve até aqui no Hub da Gestão algumas apresentações sobre gerenciamento de risco, porque toda inovação ela traz risco, né? Então, você às vezes investe num produto, num serviço, e isso não funciona. É preciso trabalhar esse risco, e há empresas que toleram muito risco. O maior exemplo disso é a Netflix, que é uma empresa extremamente aberta à inovação, feedbacks francos, ela tolera o erro, né, e dá oportunidade para as pessoas errarem, e faz muita reflexão sobre o erro, né? Então, é importante ter tolerância ao risco, mas aprender com os erros. E o timing, por que isso é um desafio? Então, existem alguns outros aspectos importantes de desafios da inovação, como o protagonismo, né? A gente tem aqui o protagonismo como algo importante para a empresa liderar. Então, empresas que vão liderar a inovação, ela precisa estar engajando, ela precisa passar confiança para todos os stakeholders, né? Um exemplo que a gente vê, por exemplo, a Amazon. A Amazon é uma empresa muito focada em inovar sempre. Eles, apesar de toda a posição conquistada, eles estão buscando inovação. E também não perder o protagonismo no sentido de estar sempre inovando. O Google é um exemplo. Eles lançaram, desde a sua fundação, mais de 400 produtos. Metade deles ficaram pelo caminho, como Google Wave, Google Notebook, porque não foram produtos que eles tiveram protagonismo, né? E outro aspecto importante é a fidelização. Como desafio, é preciso fidelizar o seu cliente. Quando você inova e ganha mercado, ganha clientes, é importante fidelizar. E, às vezes, as empresas querem inovar, mas saem do seu foco, né? Saem da sua linha de produto. Então, a gente tem alguns exemplos aí do passado, como o McDonald's, que ele criou uma pizza nos anos 90. Ninguém quis comprar a pizza dele, porque o negócio dele é hambúrguer, não é pizza, né? Ou a Coca-Cola, que lançou a Coca-Cola Black, que também não foi bem sucedida. Ou a Colgate, que entrou no mercado de comidas congeladas, mas a gente conhece Colgate como produtos de higiene, né? Então, às vezes, é preciso buscar realmente mercados e produtos que sejam aceitos pelos clientes, né? Então, a gente vê que algumas empresas elas conseguem isso através dessa fidelização, melhorando o seu score, o Network Promoter Score, chamado de NPS, né? Algumas empresas têm isso muito, muito alto, porque elas conseguem a fidelização dos clientes, né? Existe uma empresa americana, que é também uma referência, uma empresa aérea de baixo custo, chamada Southwest. Essa empresa, ela, na verdade, era o que a Gol foi no seu lançamento aqui no Brasil. Uma empresa de tarifas muito baixas que ela concorria não com outras companhias aéreas, ela concorria com ônibus ou viagens de carro, né? Mas por que ela se tornou uma referência em inovação? Porque ela investia na segurança e na atenção ao cliente. A qualidade das aeronaves não eram as mais lindas nem as mais confortáveis, mas ela consegue uma excelente fidelização, né? Isso faz com que as marcas possam ser odiadas, toleradas, admiradas ou amadas. Então, vou pedir ao Thomas para passar um slide que mostra alguns exemplos de marcas que estão nesse perfil. Obviamente, algumas pessoas podem não estar muito de acordo com isso, mas eu acho que todos reconhecem a Apple como uma empresa muito amada, porque ela tem uma excelente qualidade de produto e de serviço. Eu já tive uma experiência com a Apple de estar nos Estados Unidos e quebrar a tela do meu celular e numa loja, não tinha nem a garantia, não conseguia obter a garantia, mas eles trocaram sem nenhum custo, né? Então, isso é muito importante. Também, as empresas como a Tesla, né, dos carros elétricos, algumas são admiradas pela sua postura na sociedade, como a Natura ou o Magazine Luiza, principalmente aí nos últimos anos, né? Outras são toleradas porque são monopólios ou são grandes bancos que você precisa deles e não tem muita concorrência no setor. E algumas são odiadas, como a NET, a Oi, a Vivo, estão aí nos rankings das empresas
mais reclamadas. A Oi já nem existe mais no mercado de telefonia, né? E os planos de saúde, obviamente, porque estão sempre aumentando suas tarifas e nem sempre entregando todo o atendimento. Então, cada organização tem que olhar e ver como é que eu fidelizo o meu cliente, como é que eu faço para estar no ranking, pelo menos, das admiradas e toleradas, né? E aí, Fernando, sobre a questão do time, isso também é muito importante, né? Para você inovar, o desafio é ser ágil na tomada de decisão, né? Então, existem alguns casos clássicos aí, por exemplo, o Yahoo. O Yahoo quase comprou o Google no final dos anos 90 por $1 milhão, mas eles acharam que não era o momento, perderam o time e hoje o Google vale bilhões e tomou todo o mercado do Yahoo. A Nokia e a Motorola também foram empresas que perderam o time da inovação, não modernizaram seus celulares, e eles eram líderes aí no ano 2000, e hoje foram depois dominadas por Apple, Samsung, né? Então, tem uma lógica de inovação muito interessante. Eu vou pedir para o Thomas passar o próximo slide, porque é uma mensagem do Klaus Schwab. O Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial e foi a pessoa que criou o conceito da quarta revolução industrial, né? O que ele diz? Ele diz que a lógica do novo mundo não é do peixe maior devorando o menor, mas o mais ágil devorando o mais lento. Então, quem realmente não tiver agilidade na inovação pode perder o time, né? E a liderança no tempo é importante porque o tempo passa muito rápido. Inclusive, tem um slide aí que eu vou pedir para o Thomas passar, que são dos reloginhos que fazem comparação entre o conhecimento, o tempo e a informação. A informação, ela chega para a gente hoje muito rápido, né? Com todas as redes sociais e todas as bases de dados que a gente tem acesso. Mas a absorção dessa informação nas organizações ela é bem demorada, né? E às vezes mais demorada do que o tempo que vai passando mais rápido. Então é preciso casar a velocidade e o volume de informações, transformar isso em conhecimento, né? Absorver isso como conhecimento para estar no tempo da inovação. Então esse é o grande desafio do tempo para a inovação. Muito bom, muito interessante. Quer dizer, a questão de achar o momento certo e fazer no tempo certo também, né? Muito interessante. Exato. Thomas, eu acho que está na hora da gente fazer mais uma pesquisa aqui com os participantes. E já que a gente viu aqui o conceito, né, a conceituação de inovação, também os mitos, os desafios, vamos perguntar agora para esse povo o seguinte: e aí, a sua organização, ela faz inovação? Ela pratica inovação? Ou não pratica? Ou está pensando em criar alguma coisa nessa linha? Ou já tem algum grupo instituído para pensar em inovação? Ou tem uma área estruturada? E aí? Responda para a gente essa pesquisa e vamos ver como é que o grupo se distribui aqui entre os nossos participantes. Uma das opções, para a gente ter uma ideia aqui das respostas do grupo. Quando você tiver as respostas aí, Thomas, só mostra para a gente, então, o histograma. Bacana, olha só, Durval. Então, aqui a gente está com um grupo que acho que já está mais maduro nesse tema, porque metade já tem grupos se reunindo para discutir o tema. E a outra metade já tem até uma área instituída, o que é muito bom, né? Muito bom. Eu acho que isso é relevante. Então, acho que a gente poderia ajudar a avançar, então, nessa discussão, te perguntando o seguinte: para essas organizações, né, que estão com grupos constituídos, estão nesse caminho, né, de buscar estruturar a gestão da inovação, que pontos você considera assim, relevantes para esse processo da inovação? O que você poderia dizer para essas pessoas? É muito importante quem já está atuando na inovação, criando grupos de inovação, formação de pessoas, é um ponto muito relevante. Você tem que capacitar, não só do ponto de vista técnico, mas também de skills para trabalhar em grupo, negociação e comunicação.
Outro ponto importante é avaliar os custos, né? Quais são os custos de algum processo de inovação, justamente para fazer um planejamento adequado. E outro ponto muito importante e muito relevante é medir resultados. Não é porque você está investindo numa ideia, num processo novo, que você não vai medir. Tudo tem que ser medido, né? Então, os indicadores de desempenho são muito importantes. Em geral, uma grande empresa usa como indicador, por exemplo, meta de receita, lucratividade, ROI e outros KPIs financeiros, né? Algumas já usando também algo de indicadores de ESG. Agora, uma empresa pequena, uma startup, ela usa como indicador, como medição, o NPS, a taxa de crescimento da base de clientes, o custo de aquisição de clientes. Então, são indicadores que variam conforme o perfil da empresa, mas é muito importante medir. O outro ponto é o foco no cliente, é o chamado Customer Centricity. Você tem que estar olhando para o seu cliente. Não adianta você querer inovar num produto que o seu cliente não vai querer comprar, que não interessa ao cliente, né? As empresas digitais, elas fazem isso de uma maneira mais rápida, né? Enquanto que as tradicionais, elas, na verdade, inovam para não estar no ranking aí do Procon, do Reclame Aqui, como empresas ruins. Mas as pequenas, as digitais, elas se desesperam se entram nesse ranking, né? Então, o cliente é muito importante na inovação. E aí tem a questão da execução, que eu já falei. E aí tem uma experiência interessante feita através de uma professora chamada Sara Sarasvati, da Universidade da Virgínia, que ela estudou como é que as empresas fazem inovação. Então, ela criou 2 métodos de decisão, um chamado de efetivação, em português, e outro chamado de causalidade. Então, ela faz uma metáfora, que a efetivação, ela faz uma metáfora com o processo de cozinhar. Ela fala que a causalidade, você cozinha com uma receita, seguindo uma receita, que seria o empreendedorismo tradicional. Já na efetivação, você cozinha com aquilo que você tem na geladeira. Então, você vai atuar controlando... Já vi isso muitas vezes. E aí ela define os 5 princípios de empreendedores criadores. Eu vou pedir para o Thomas mostrar aqui no próximo slide, que fica mais fácil para vocês verem, né? Então, o primeiro princípio é o que ela chama de pássaro na mão. Então, você vai reunir o que tem na mão, é o conceito de ver o que tem na geladeira, né? Depois, você vai medir o fôlego que você tem, ou seja, quanto tempo eu consigo bancar esse projeto para que ele seja exitoso. Depois, o conceito de colcha de retalhos, que é você buscar parceiros para poder criar o produto, e não trabalhar sozinho, e sim um trabalho em conjunto. E tem um muito interessante que eu gosto, que é o da limonada, você fazer do limão uma limonada lidando com surpresas, com problemas que vão aparecer aí ao longo do processo. E outro aspecto muito importante desse método é de ajuste do plano de voo, ou seja, você vai ter que conduzir de acordo com as situações que vão sendo criadas, né? Sabendo que o futuro é imprevisível, né? Então, acho que isso é um bom guia para a gente, né? Só é difícil falar o nome dessa professora, viu, Durval? Fala de novo para a gente aí, porque é muito complicado. Ela chama Sarasvati. Sarasvati, ela é de origem indiana. Os pais inovaram no nome dela, né? Ô, Durval, eu já ouvi também que, assim, nesse assunto de inovação, as pessoas dizendo que um fator relevante é a empresa, a organização ou gestor desaprender, aprender a desaprender. Como é que é isso? Explica melhor para a gente, por favor. Então, na verdade, a gente se acomoda, né? Muitas vezes a gente se acomoda com aquilo que a gente sabe fazer bem, né? Então, tem até uma experiência sobre essa questão do desaprender, que é você, por exemplo, andar de bicicleta, mas com o guidão invertido. Quando é para virar para a direita, você tem que virar o guidão para a esquerda e ao contrário. E isso é muito difícil, porque você já aprendeu a andar de bicicleta de um determinado jeito. Mas, com o tempo, você acaba aprendendo. Mas, quando vem, então, algo novo, é preciso tirar essa barreira mental, essa resistência que existe na inovação, porque muitas vezes a inovação, como eu disse, tira as pessoas da zona de conforto, né? É preciso criar um modelo de melhora incremental nos seus produtos, olhando se existem resistências internas, né? Preciso, então, reaprender muitas coisas, né? Tanto em tecnologia como em processo, porque às vezes a gente acha que já o que está fazendo está indo bem, para que eu vou precisar mudar? Eu sempre fiz assim. Então, essa mentalidade de que
não é preciso alterar, não é preciso abrir a cabeça, é o que atrapalha muitas vezes a inovação, né? Para o novo, é preciso abrir e reaprender, né? Então, esse é o que eu acho que é a grande importância desse desaprender, né? Criar essa cultura, né? Então, em inovação, o time que está ganhando é aí que se mexe mesmo, né? Exatamente, é o que o Jeff Bezos sempre diz, né? Quando a gente está no auge é porque a gente já está ficando ultrapassado, temos que buscar alguma coisa nova, né? É bom É, pensar, muito legal. E me fala uma coisa, existem modelos de inovação, ou é sempre do mesmo jeito? Então, o modelo mais tradicional de inovação, que a gente chama de inovação fechada, é aquele que a empresa faz tudo sozinha, ela reúne as suas equipes, já são grandes empresas que têm vários departamentos, então ela não precisa de ninguém, ela trabalha e faz todo o seu planejamento dentro do que tem, né? Esse modelo já está ficando ultrapassado, porque nos últimos anos surgiu o conceito da inovação aberta, né? Surgiu em 2003 com o Heinrich Sbroff, é um professor que ele criou essa ideia mostrando aquilo que eu falei de diversidade, de buscar agregar outras pessoas, outros elementos dentro do processo. Então, existe um trabalho muito forte de colaboração, que é um dos elementos importantes aí da inovação, você trabalhar com essas equipes para definir objetivos, e algumas empresas chegam até a fazer hackathons ou usa aceleração de startups, laboratórios, eventos focados na inovação. Eu conheço algumas empresas que estão trabalhando nisso, ou seja, chamam diversos parceiros para trabalhar nisso, né? E aí define um produto, cria um produto, um conceito de um produto, e esse modelo é muito importante, aí que se cria o ecossistema de inovação aberta, né? Muito bom. Você pode explicar um pouco melhor para a gente esse ecossistema? Como é que ele seria? O que compõe um ecossistema? Então, eu vou pedir para o Thomas passar o próximo slide, né? Porque um ecossistema de inovação, a palavra ecossistema vem da biologia, né? Que, na verdade, é um relacionamento entre seres vivos aí, com seus habitats e todos esses habitantes aí que têm que viver em equilíbrio, em harmonia. A mesma ideia existe também para essa sobrevivência essencial, né? No modelo que todos ganham, né? Então, aqui a gente vai ver que dentro desse ecossistema tem vários agentes, né? Tem a empresa, né, em geral é uma grande empresa que lidera um ecossistema, você vai ter prestadores de serviço que vão participar, que são os fornecedores dessas empresas, você pode ter o governo como um elemento de criar regulação, de facilitar, hoje tem várias prefeituras, por exemplo, criando facilidades de inovação, criando seus espaços para as empresas atuarem, empresas inovadoras. Instituto de pesquisas que colaboram muitas vezes com prova de conceito, eu conheço algumas que abrem espaço para testar determinados produtos, né? O interesse da comunidade nesse ecossistema também é muito importante, porque aí é a questão de olhar os stakeholders, né? Seja se aquele produto, aquela inovação vai afetar, como ela vai afetar a comunidade, ou como ela pode gerar empregos na comunidade, né? Isso é um aspecto muito importante. Aí entra também as instituições de ensino, que muitas vezes entram com conhecimento acadêmico para apoiar a inovação. As startups, que são os grandes empreendedores, que muitas vezes executam partes de um determinado projeto de inovação, né? E o Habitat, chamado Habitat, são todas aquelas entidades, como aceleradoras, centros de inovação, que vão, incubadoras, que vão dar espaço e orientação principalmente para as startups e para uma certa coordenação, né? As instituições de apoio, podem ser instituições de apoio financeiro, que existem, né? Desde o BNDES, por exemplo, para dar apoio a um projeto. O mentor, que em geral são profissionais experientes, que já viveram processos similares, então vão dar orientação, né? A instituição de fomento, que pode entrar com dinheiro, e também os investidores, né? Que são os anjos, né? Os investidores anjos que entram muitas vezes no ecossistema para poder alimentar financeiramente e ser sócio dessas organizações. Então, todo esse ecossistema ele necessita de uma conexão entre as partes, né? Ele necessita de governança, ele necessita que cada um saiba muito bem o seu papel, né? Como eles todos se conectam,
E essa palavra, ecossistema de inovação, ela está muito em linha com uma ideia que vem sendo discutida nos últimos anos, que é o conceito de capitalismo de stakeholders, né? Então, há pesquisas como a da McKinsey, que mostra que as empresas que tiveram maior sucesso foram aquelas que conseguiram realmente trabalhar esse ecossistema onde todos ganham, onde todos saem recompensados, né? E aí a habilidade do gestor em fazer a costura desse ecossistema todo para que a sua organização tire proveito da inovação, né? Não é uma coisa fácil, né, você trabalhar nesses ecossistemas, sem dúvida pode haver interesses aí conflitantes e disputas, mas a ideia, ela é uma ideia que tem que ser trabalhada e todos participando, o resultado vai ser bem sucedido, né? Interessante, interessante. Você falou, Durval, no começo do nosso webinar, sobre inovação incremental. Imagino que isso seja um tipo de inovação. Tem outros tipos? Como é que isso se classifica? Então, existe a inovação incremental, que é aquela, digamos, mais tradicional, mais fácil de se fazer dentro de qualquer organização. E existe uma que é chamada disruptiva, é quando a empresa se vê com a necessidade de um produto novo, quando surge um produto novo, né? Então, a inovação disruptiva ela é menos previsível, né? Esse conceito ele foi criado por um professor de Harvard, que já faleceu, o Clayton Christensen, em 1995. E ele define que essa inovação disruptiva ela ocorre porque há uma dor de um cliente, há uma necessidade de mercado não atendida, que aí, de repente, surge alguém que vai resolver isso, né? Então, nem sempre nessa inovação disruptiva, o produto que você tem é o de melhor qualidade, mas você consegue resolver um problema. E aí ele cita um exemplo muito interessante, que é a história da Sony. Não sei se alguém aqui lembra, foi daquele tempo do Walkman, que a Sony foi a criadora do Walkman. Ela começou a vender isso em 1950, lá nos Estados Unidos, criando esses rádios portáteis. E resolveu um grande problema, porque as pessoas queriam se deslocar, iam ao estádio de futebol, levando aí alguma coisa fácil de você escutar a música ou o rádio. Então, ele criou esse conceito e acabou desbancando as tradicionais, que eram a Zenith e a RCA, que eram os fabricantes tradicionais. Então, esse foi considerado um dos primeiros produtos assim, muito disruptivos, né? Porque a qualidade do áudio, no princípio, não era tão boa, ela foi melhorando, mas resolvia esse problema e os jovens gostaram, né? E existem outras histórias assim já mais próximas da gente de inovação disruptiva, como por exemplo do WhatsApp, né? O WhatsApp, brasileiros são dos que mais usam o WhatsApp, e não sei se todos sabem, mas ele foi criado por um jovem ucraniano, ele ficou órfão, ele foi para os Estados Unidos e com 21 anos ele foi trabalhar no Yahoo, e junto com um amigo ele criou o WhatsApp. Em 2009 foi comprado pelo Facebook por 19 bilhões. Então, o que o WhatsApp resolve? Um problema de comunicação fácil e sem custo entre as pessoas, né? Então, essa é considerada também uma inovação disruptiva. Outra também considerada foi a própria Henry Ford, há 100 anos atrás, quando ele criou a linha de montagem dos carros da Ford, né? Então, naquela época, a fabricação de carro era uma coisa demorada, muito artesanal. Então, ele também criou uma inovação. Então, depende do momento, né? A inovação disruptiva ela pode vir a qualquer momento e de qualquer tipo de negócio, né? E existe uma outra inovação que é a menos usual, que é a radical. É quando a empresa precisa, por uma questão de sobrevivência, mudar o seu produto. Eu citei o caso da IBM, né? A IBM, se estivesse fabricando só computadores, provavelmente não seria o que ela é hoje, né? E tem um outro exemplo de inovação radical que ocorreu com a Enciclopédia Britânica, que é uma empresa que existe desde 1768, vendendo as enciclopédias. Seria equivalente aqui no Brasil, para quem é mais velho, a Barça, né? Aquelas enciclopédias. Então, eles vendiam essas enciclopédias, mas aí veio a internet, veio as Wikipídias da vida e eles perderam o mercado. Mas como eles sobreviveram? Eles começaram a vender conteúdo digital para algumas instituições de ensino, que seria equivalente na Inglaterra e nos Estados Unidos, o nosso ensino médio, né? Os estudantes nos Estados Unidos chama K2, esse nível de ensino. Então, é uma empresa que teve que se reinventar para sobreviver. Então, radical é quando a sobrevivência realmente está muito ameaçada, né? E mesmo com esses tipos de inovação disruptiva,
radical. É possível pensar em fases da inovação? Faz sentido falar em fases? Faz sentido quando a gente vê dentro de uma grande empresa, ou de uma empresa média, como ela olha, né, esses concorrentes. Então, tem um slide que mostra 4 fases da inovação do ponto de vista dessas empresas, olhando para uma startup, para uma empresa nova. Eu vou pedir para o Thomas passar o próximo slide, que a gente vê isso numa visão gráfica, né? Então, a primeira fase é a da rejeição, é aquele grande que olha para um pequeno lá que está criando um produto e fala, vou ignorar, isso aqui não vai me afetar, né? Foi um pouco o que aconteceu lá no princípio com a Blockbuster, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o caso do crescimento do Nubank, né? O Nubank também começou muito pequeno e hoje é o maior fintech brasileira. Depois vem uma segunda fase que a grande empresa olha com uma certa atenção, começa a chamar atenção. Opa, aquela empresa ali está crescendo, está tomando o meu mercado, pode ser um potencial concorrente, né? Então, novamente, as fintechs elas ganharam relevância dos grandes bancos, né? A terceira fase é de uma aproximação. Então, você começa a olhar e se encantar por aquela pequena empresa, o que ela está fazendo, né? Então, os executivos de muitas empresas começam a participar desses eventos de startup, assistindo os pitches, demos, enfim, buscam uma aproximação com esse segmento. E a quarta fase, que já entra na ideia dos ecossistemas, é a de colaboração. Então, o grande começa a alocar recursos para lidar com startups, surgem esses programas de inovação aberta, né? Então, muitas empresas aqui no Brasil passaram por todas essas fases, né? O Magazine Luiza é um exemplo. Hoje, ela comprou várias startups e mantém um processo de estar sempre olhando e se aproximando dos ecossistemas aí de inovação. Muito bacana. Bom, eu queria lembrar só aqui aos nossos participantes, né, que o webinar está totalmente aberto às perguntas e comentários de vocês. Então, como o Thomas explicou no começo, use aí o botão Q&A para você poder fazer as suas considerações, suas perguntas. Nós vamos encaminhá-las aqui ao Durval assim que elas forem colocadas. Durval, agora, eu imaginar uma empresa que queira, de fato, trazer para dentro do seu negócio, do seu core business, queira trazer inovação. O que daria sustentação a essa estratégia de inovação numa organização? Então, são 3 pilares que dão essa sustentação. Vou pedir para o Thomas passar o próximo slide, que, de alguma maneira, ele resume muito das coisas que eu mencionei aqui, né? Então, o primeiro pilar é da governança. Como eu falei, governança é muito importante, porque inovação sem governança, o resultado pode ser caótico. Então, é preciso ter um propósito de inovar, ou seja, para que eu vou inovar, né? Quais são os problemas que eu quero resolver, como é que é a cultura da empresa para fazer essa inovação. O segundo é definir um modelo de inovação, ou seja, qual tipo de inovação, o que eu quero e como é que eu vou fazer essa inovação. E definir também as iniciativas do programa. Eu preciso criar um programa, um projeto da inovação, do elemento, do item que está sendo trabalhado na inovação. E depois, um outro ponto importantíssimo na governança é definir os indicadores, os que a gente chama de KPIs, né? Como que você vai medir? Qual que é o resultado que eu quero obter, né? Então, a governança é importante. O outro pilar muito importante é você criar e manter essa cultura de inovação, né? Então, a cultura é a alavanca, porque não adianta ter apenas uma ideia e executar se a organização não está aderente, né? E, em geral, essa adesão ela tem que vir de cima para baixo, ou seja, a direção da empresa tem que estar alinhada com a ideia da inovação, senão não funciona, né? E a execução ela pode ser delegada, né? Então, vou trabalhar com uma startup, com alguém para fazer inovação, mas a visão não, ou seja, a visão tem que ser de dentro da empresa, né? E muitas vezes as políticas de compliance que as empresas têm pode ser uma barreira, então tem que se olhar também o compliance. Por quê? Porque às vezes você precisa tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma contratação mais rápido do que o processo de ter 3 cotações, por exemplo, né? Então é preciso revisar para a inovação como é que está o compliance, né? E a colaboração associada ao aprendizado também isso é muito importante para manter essa cultura, né? A tolerância à falha, como eu já falei, né? Aceitar o risco e estimular o fluxo de ideias, né? Uma empresa que não estimula as pessoas a darem sugestões, ela não vai ter inovação interna, né? E o terceiro pilar é você
incentivar, é você ter metas como incentivo mesmo, né? Ou seja, acordar essas metas previamente, porque é uma pergunta que muitas vezes se faz, é se der certo o que eu vou fazer aqui, o que eu estou inovando, um novo produto, um novo serviço, se der certo, qual vai ser o próximo passo? Então, tem que ter essas metas, tem que ter uma bonificação, principalmente para os executivos, né? Tem que ter feedback sobre os produtos, isso é muito importante. Eu citei aqui a Netflix, ela tem um processo lá de feedback aberto sobre qualquer coisa. Todas as pessoas podem dar um feedback. Então, é importante criar essa cultura também do feedback, porque às vezes alguns projetos de inovação são um desastre, né? E todos têm que contribuir, né? Então, esses 3 pilares aqui sintetizam todos esses pontos que eu falei anteriormente, né? Como os tripés. Então, os líderes, eles devem ser empreendedores da inovação, né? É uma frase do professor Celso Senaga, de inovação, que eu considero como um guru da inovação. Ele diz que os líderes são os empreendedores e que acreditam na geração de valor, e só a partir da cooperação de todos e de propósitos comuns é que vai ter um resultado, e tem que haver uma competição não entre as áreas, mas por soluções cada vez mais inovadoras. Então, esse é o caminho da inovação. Muito bom. Durval, eu vou te perguntar sobre os impactos da transformação digital na inovação, mas antes de você responder, eu queria saber a opinião dos participantes aqui do webinar. Então, Thomas, coloca aí essa pesquisa 3 para a gente, por favor. Como é que a transformação digital afetou a inovação na sua organização? Será que afetou? Não afetou nada? Afetou um pouco? Ou você não tem ideia, né? Talvez não tenha observado, não tenha pensado nisso ainda. Então, responda aí clicando em uma das opções e o Durval já vai pegar o resultado aqui e fazer os comentários dele para a gente sobre esse tema. Muito bom, Thomas. Quando você tiver aí os resultados digitalmente apurados, mostre aqui para a gente, por favor. Uau! 100%, Durval, 100% entendeu que a transformação afetou muito a questão da inovação. Você acha normal essa resposta? O que você gostaria de comentar aqui? Não, isso é muito bom, né? Porque hoje em dia se fala muito na transformação digital, né? E muitas vezes se pensa a transformação como somente tecnologia, mas como eu falei aqui, não, a transformação digital, ela é o casamento de tecnologia, mas também do social e do comportamental das pessoas. E ela é fundamental, né, na organização quando você fala em inovação. Agora, é claro que tem que tomar cuidado com a transação digital, porque às vezes ela também gera algumas complexidades, principalmente se a organização está bastante acomodada, né? Então, é preciso também lidar com essa cultura de aceitar o novo, de fazer com que a transformação digital realmente seja a favor da produtividade. Há uma pesquisa que foi feita pela Savanta, a pedido da Pegasystems, com 4.000 funcionários em vários países, das Américas, Europa e Ásia, né, incluindo o Brasil. E 42% deles consideraram a transformação digital, mas tornou o trabalho um pouco mais complexo. Então, a transformação digital, ela realmente precisa ser entendida como algo que vai mexer com as pessoas, com as áreas, né? E por que se tornou mais complexo? Porque tinha mais processos, tinham mais relatórios para fazer, tinham que acompanhar mudanças, né? Mas até a transformação digital, ela precisa também estar em linha com a inovação, né? Então, é importante que a transformação digital realmente seja algo que inove na produtividade, na satisfação do cliente, como eu já falei, né? Em todos esses aspectos, né? Por isso, e na governança também, né? Muito bom. Bom, o nosso tempo está voando, né? Um papo muito gostoso, mas vai voando. Eu queria pedir para o Thomas colocar mais uma pesquisa, Thomas, porque eu queria ver aqui o feedback dos participantes em relação ao que eles pensam sobre esse tema da inovação, né? Depois de tudo que a gente ouviu aqui, depois de tudo que o Durval explicou para a gente, o que você acha? Qual a sua conclusão sobre essa prática da inovação? Ela não é necessária? Você ainda não está totalmente convencido da importância, da necessidade de inovação? Em alguns casos pode ser importante, em outros não. Ou ela é imprescindível no caso da sua organização? Então,
Pensa aí na sua organização e responda para a gente essa pesquisa com a sua opinião. Porque o que eu vou pedir para o Durval fazer em seguida é a gente ver os resultados aqui, como é que a gente poderia comentar, não é? E talvez até dar umas dicas, Durval, na sequência aqui, como é que uma organização, então, pode ser mais inovadora? Vamos ver se alguém acha que é importante aqui a inovação. Você tem os resultados já, Thomas? Olha só, a maioria entende que é imprescindível. Acho que o recado foi bem passado aí, Durval. E algumas entendem que, em alguns casos, sim, isso pode ser importante. O que você gostaria de comentar, Durval? Então, exato. Aí, para ir concluindo, eu acho que é muito importante, né, você ter esse chamado mindset, né, de uma empresa inovadora, que é focar no problema ou na solução para você inovar. Então, tem que entender qual é o problema, né, qual é aquela dor que você tem, seja do cliente ou seja da operação interna, né? A empresa tem que se sentir parte dessa solução, né? Você tem que buscar os profissionais mais experientes da empresa, né? Às vezes alguns até resistem a essa ideia. Você tem que eliminar o temor da falha. Existem muitas empresas, principalmente gerentes, que têm medo de inovar e errar e, com isso, ter a sua carreira ou até seu emprego comprometido, né? Mas não é preciso trabalhar isso, né? Não podemos deixar de inovar com um temor de perda de poder, né? Outro ponto importante que eu já comentei é focar no cliente, entender, né, o chamado experiência do cliente, né, e buscar realmente soluções que vão melhorar essa experiência, né? E algumas grandes empresas, elas erram na inovação porque justamente ignoram a experiência do cliente, não entendem, não olham a dor do cliente. Eu já vi empresas, e já vivi essa experiência, que investem, por exemplo, em chatbot, no WhatsApp, em sistemas eletrônicos, mas o sistema não funciona bem. Então, você inova num determinado serviço, mas a qualidade do atendimento é horrível. O chatbot não te entende, você não consegue depois falar com uma pessoa física, né, para resolver. Então, isso é um grande erro, né? Você não trabalhar bem a inovação. Perder o time, como a gente já falou, né? O caso mais clássico do timing da inovação é o da Kodak, que é um case aí de várias escolas. A Kodak era líder do mercado de câmeras e filmes, e ela foi dentro da Kodak que se descobriu aí a câmera digital. Foi um funcionário jovem da Kodak e a empresa não deu bola para aquela invenção, e acabou indo à falência porque não se deitou em berço esplêndido, como a gente diz, né? E achou que ia manter essa liderança para sempre. Então, é preciso trabalhar muito fortemente isso, né? O caso da Blockbuster também, né? Tem uma história muito interessante que, no ano 2000, o CEO da Blockbuster, chamado John Antioco, ele recusou comprar a Netflix, foi oferecido para ele a compra da Netflix por 50 milhões de dólares, isso no ano 2000. E ele não quis, achou que é bobagem comprar essa empresa de streaming de vídeo, né? Então, ele perdeu a liderança do mercado, a Blockbuster foi à falência, e hoje a Netflix tem mais de 220 milhões de assinantes em todo o mundo, né? Então, é muito importante realmente a gente olhar para a inovação, olhando no tempo, olhando essas experiências, algumas que eu mencionei aqui, né? E inovar sempre, né? Então, eu vou pedir ao Thomas para colocar o último slide aí, que é um pouco a conclusão de vários pontos que a gente falou aqui, né, sobre a inovação. Então, a inovação, ela é estratégia, tem que ter estratégia, tem que ter processos para fazer essa inovação, né? De governança, como eu citei, de risco, de gestão de risco, e tem que criar uma cultura de inovação dentro da organização. E essa cultura inclui todos os stakeholders para o sucesso da inovação. Então, eu tenho certeza que a empresa de vocês que olham inovação com essa visão, né, de estratégia, processo e cultura, vai ser bem exitosa em qualquer atividade de inovação. Muito legal, muito legal. Durval, falando em cultura, nós recebemos aqui uma pergunta muito inteligente da Lúcia Perosa, que é membro aqui do Hub da Gestão. Muito obrigado, Lúcia, pela sua pergunta aqui. E ela pergunta o seguinte: Durval, na sua opinião, é possível implementar cultura de inovação
em empresas conservadoras e que ainda atuam no modelo comando e controle? Se sim, como introduzir a temática para a alta direção? Como? Eu acho que um ponto importante nesse tipo de empresa é olhar pelas dores que a empresa tem, por problemas, né? Porque se você... Eu já escutei isso de um empresário muito conservador, que tem uma grande empresa aí no setor de carrocerias, que não preciso, que chamou um consultor, e o consultor foi lá e começou a falar no jargão muito técnico, né, de consultoria, e ele dispensou o consultor. Então, muitas vezes, como convencer? É mostrando alguns processos internos, é pedindo que a empresa dê ouvidos aos funcionários, em geral gerentes ou funcionários de linha de produção, ou de qualquer área de vendas, a área administrativa, de o que eles poderiam propor para fazer a inovação. Então, é a partir dessa necessidade, dessa dor, ou tomando um problema com o cliente. Normalmente, as empresas se preocupam com a inovação quando perde um grande cliente. Eu também já vivi essa experiência, né? Um dos maiores clientes foi embora. Por que ele foi embora? Ele foi embora, o que eu poderia ter feito na minha empresa, no meu atendimento, na minha operação, no meu produto, inclusive nos meus custos e que refletem nos preços, né? Para fazer essa transformação. Então, é importante, nesse caso, olhar de dentro, né? Vir de dentro. Essa acho que é a minha experiência e a minha opinião. Né? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, viu, Durval, que a parte mais sensível de qualquer executivo, mesmo os de comando e controle, é o bolso. Então, se o bolso for sensibilizado com resultados interessantes, talvez seja um bom caminho, né? Às vezes o retorno, né, de algum pequeno investimento, alguma pequena mudança em processo é muito alto, né? É verdade, é verdade. De custos, né? Muito bom, muito bom. Você quer fazer alguma consideração final? Fique à vontade, por favor. Eu quero agradecer aí mais uma vez ao Hub da Gestão por essa oportunidade e dizer que é importante para qualquer empresa, mesmo aquelas que já são inovadoras, né, continuar inovando sempre, né, nunca parar. Você não pode se acomodar, é preciso sempre estar estimulando a inovação, é preciso trabalhar muito a questão da diversidade, né, dentro das organizações, criar essa cultura de várias opiniões, né, e quem quer inovar tem que estar conectado com esses ecossistemas, tem que acompanhar, seja webinar, sejam eventos, e agora está tendo vários eventos presenciais de empresas, startups que apresentam produtos inovadores. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns e realmente você sai dali com a ideia de que, nossa, quanta gente fazendo coisas interessantes, produtos, serviços que eu nunca imaginei que existiriam, né? Então, é muito importante quem está na gerência, na gestão de empresas, estar olhando no redor, olhando o que outras empresas estão fazendo, mesmo que elas não sejam um concorrente direto, né? Então, é importante a inovação, estar inovando sempre e com uma visão muito aberta. Muito bom. Olha, Durval, muito obrigado. Foi uma aula sobre inovação aqui. Parabéns, muito obrigado pelo conteúdo que você pôde fazer a curadoria para a gente aí. Thomas, muito obrigado pela sua sempre presente assistência aqui para a gente, viu? Obrigado aos nossos participantes aqui. Não deixem de acessar o Hub da Gestão, nesse QR Code, para vocês poderem assistir os outros 19 webinars que estão gravados, disponíveis lá, para vocês verem na nossa Netflix de webinars. E agora, para a gente finalizar, algo que é muito relevante para nós, que é ouvir a sua opinião. Então, nesse QR Code aqui do lado esquerdo da nossa tela, um QR Code para você apontar aí o seu celular e poder acessar o nosso formulário de avaliação, respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Se você preferir, o Thomas colocou para a gente aí no chat também o link, o endereço do formulário, para você poder responder. O que você achou, sugestões, comentários, observações, para a gente continuar sempre melhorando esse serviço que é gratuito e é voluntário, com o único objetivo de aprimorar a gestão das empresas do nosso país. Então, muito obrigado pela sua participação. Durval, muito obrigado. Até mais. Tá bom. Boa noite, Fernando. Boa noite, Thomas. Boa noite a todos.